Festival da Educação Liga da GID 2025 reuniu os principais especialistas em educação do país para compartilhar práticas de gestão que geram bons resultados no ensino básico. Entre os exemplos de sucesso está a metodologia GID, Gestão Integrada da Educação. Para falar sobre esse assunto no nosso podcast, nós convidamos o Rodrigo Godoy, presidente da FDG, Fundação da GID. Obrigada por aceitar nosso convite, Rodrigo. Obrigado a vocês, Wanda, pelo prestígio da Itatiaia ao nosso evento. Como a FDG, sob a sua liderança, garante que a gestão para resultados pedagógicos se mantenha focada na melhoria da aprendizagem e proficiência e não se perca na burocracia dos processos internos? Bom, Wanda, a primeira coisa que precisa ser levada em consideração é que há uma diferença muito forte entre meios e fins. Qual é o fim da educação? É a aprendizagem dos alunos. Tendo isso em vista, você consegue ter a clareza do que precisa ser feito, dos meios que você precisa trabalhar para atingir aquela determinada finalidade que é a aprendizagem. Essa é a chave do sucesso da gestão educacional. Rodrigo, considerando que um dos pilares do sucesso da metodologia GID é a liderança escolar, qual é a estratégia mais desafiadora para transformar o perfil do gestor de administrador para um verdadeiro líder de resultados na ponta? É necessário, nesse caso, a gente conseguir diferenciar muito bem o que é o administrador e o que é o gestor. O administrador pode cuidar de diversas funções dentro de uma escola. O caixa escolar, a infraestrutura escolar, a merenda, a boa conservação da escola. Agora, o gestor, ele precisa cuidar basicamente da atividade fim da escola, que é levar o aluno a aprender as habilidades e competências necessárias para que ele saia de lá capaz e um bom cidadão digno de boas oportunidades. O senhor defende o senso de urgência na educação. Qual é o principal indicador de alerta, além do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que a FDG utiliza para sinalizar que uma rede precisa de uma intervenção imediata e radical? Perfeito. O primeiro indicador de alerta é o indicador internacional e que nos traz uma notícia muito ruim. O indicador internacional é o PISA, que é proposto pela OCDE. Neste indicador, entre 81 países, nós estamos entre a 50ª e a 60ª posição a depender das disciplinas avaliadas. Isso é muito ruim para nós. Então, esse é um indicador crítico para nós, que aponta que o Brasil ainda precisa trilhar um caminho muito forte para conseguir sair dessa situação. E aí, internamente, a gente de fato utiliza o IDEB, que é uma composição entre o SAEB e o fluxo de aprovação. SAEB é a prova que mede a proficiência dos alunos nos anos iniciais, no final dos anos iniciais do ensino fundamental, no final dos anos finais do ensino fundamental e no final do ensino médio. Esse é o indicador que a gente leva em consideração. E além disso, existem também muitas das vezes os indicadores regionais ou estaduais. Minas Gerais, por exemplo, tem um indicador próprio, que é o CIMAV, e que a gente leva como um referencial muito forte para atuar nas escolas mineiras. Rodrigo, qual que é o mecanismo de adaptação da GID, Gestão Integrada da Educação, para garantir que a metodologia funcione em culturas regionais e estruturas administrativas drasticamente diferentes? Ou seja, o que existe nessa metodologia que ela pode funcionar em Minas Gerais, na Bahia, em Manaus? São dois fatores-chave. Primeiro, a simplicidade. Para que funcione, é essencial que a gente traga algo simples, palatável para gestores, dirigentes de rede e educadores. E o segundo é o respeito incondicional à cultura da escola. Não é só a cultura nem do município nem do estado, é a cultura da própria escola. A gente preza muito por não chegar com receita pronta, a gente tem um método que é um caminho para a geração de um resultado de aprendizagem, mas nunca vamos chegar
com um plano de ação pronto para que a escola adote. Não dá certo. A gente sabe ao longo da nossa experiência, e isso é o que não dá certo. O que dá Receita de certo, bolo. pronta não. Tem que contar. Para contar com o engajamento do educador, a gente tem que fazer junto ao educador aquela intervenção positiva na escola, aquele plano de ação de melhoria da escola. Aí sim, quando o educador se sente respeitado, valorizado e ouvido e participante daquele plano de ação, aí sim a coisa anda. Rodrigo, além da necessidade de resultados, qual que é o argumento de maior impacto que o senhor utiliza para convencer um secretário de educação a adotar a GID, considerando as limitações orçamentárias e a resistência a novos modelos? O primeiro, sem sombra de dúvida, como você já citou, Wanda, é o resultado, né? Agora, está havendo, na minha opinião, uma transição muito forte do perfil dos dirigentes. Antigamente era mais difícil se falar de resultados finalísticos, mais difícil de se falar em metas na educação. Hoje, com alguns anos de rodagem e também a consolidação dos mecanismos de avaliação, hoje é um diálogo que já está mais comum, mas todos já estão mais familiarizados com isso. E existe, felizmente, uma pressão positiva da sociedade. A família quer e já olha para os resultados da escola que o filho está. Isso é essencial e muito bem-vindo. Então, esse é o primeiro ponto. Primordial. Quando a gente fala com dirigentes de rede, a gente fala em resultados. O segundo ponto é um ponto mais emocional. Qual que é? A gente dizer para ele o seguinte: olha o tanto de vidas que nós estamos deixando desvalidas ou abandonadas ao não prover uma educação de qualidade. Porque logo à frente vai ser um jovem, vai ser um adulto que precisa ter condição de trabalho, de renda, de empregabilidade. Isso, se a educação básica não funcionar, fica extremamente comprometido. Então, esse ponto é mais emocional, porque a gente tem que olhar não para o número de atendimentos, mas sim para um aluno, para o aluno João ali. Ó. Esse aqui, se a gente não der educação de qualidade, se ele abandonar, se ele não completar e se ele não concluir com qualidade o seu ciclo de educação básica, nós estamos fazendo um prognóstico de vida dele muito negativo. Diante do cenário de lentidão na evolução da educação brasileira, qual a meta mais ousada de melhoria de IDEB que o senhor e a FDG se propõem a alcançar nos próximos 5 anos? E que estratégia será fundamental para atingi-la? Perfeito. Isso aí depende muito da rede municipal ou estadual que a gente caminha. A gente sabe muito bem, do ponto de vista gerencial, de que meta ela tem que ser ousada, mas factível. Então não adianta eu propor para uma rede que tem, por exemplo, um IDEB de 4 nos anos iniciais e dizer para ele o seguinte: olha, na próxima avaliação você vai ter um IDEB de 8. Não vai. Mas você pode sim dar um salto para 5. Um caso interessante, temos uma escola modelo aqui em Belo Horizonte, já adotada diretamente por nós há 18 anos. Essa escola está entre os 5 melhores resultados do estado há 10 anos. Mas ela começou de qual patamar? Ela começou do patamar muito baixo e foi evoluindo ano a ano, evoluindo avaliação a avaliação, e hoje ela conserva esses resultados de excelência. Ela aprendeu a fazer. Hoje, nós simplesmente hoje provemos o suporte. Não precisa mais da gente estabelecer as metas e formular os planos. A equipe da escola sabe fazer, sabe se autogerenciar com vistas a resultados em aprendizagem. Como é que você avalia o fato, ou melhor... Desculpa, eu só gostaria de citar o nome da escola. É a Escola Estadual Duque de Caxias, lá no bairro Santa Helena, no Barreiro. Escola, um brinco. É um exemplo para se orgulhar. É um exemplo para se orgulhar, certamente. É um orgulho de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Como é uma escola estadual, é um orgulho para Minas Gerais. E eu queria abordar com você o seguinte: a importância de apresentar, de adotar essas boas práticas em um determinado governo, mas após essa mudança de gestão, essas boas práticas serem mantidas.
Isso é um ponto determinante. E existem redes que fizeram isso muito bem ao longo da história e existem redes que pecaram muito nessa descontinuidade do cumprimento do método de gestão para resultados. Um exemplo positivo é o exemplo do Ceará, que juntos nós começamos um processo de modernização da educação básica em 2002 e ficamos com eles até 2006. Neste meio tempo, o Ceará saiu das piores posições no Nordeste em proficiência, medida pelas provas, até as melhores posições do Brasil. Só que eles fizeram algo a mais. Eles consolidaram toda a metodologia em um marco legal. Então, hoje, toda a escola do Ceará, do estado do Ceará, ela é regida obrigatoriamente por uma meta, por um plano de ação de melhoria, pela checagem de resultados e mais, agregando a premiação dos servidores que cumprem aqueles resultados projetados. Isso é fantástico, isso é o exemplo que deveria ser copiado pelo Brasil todo, porque todo mundo está vendo que dá certo. O Ceará se mantém nas primeiras colocações há 20 anos, há mais de 20 anos está nas primeiras colocações nacionais em educação pública. Rodrigo, muito obrigada por participar do nosso podcast, pela entrevista. Muito obrigado, Wanda. Obrigado, Itatiaia, pela parceria, pelo cuidado que está tendo com a educação básica brasileira. Muito obrigado. Nós conversamos com o Rodrigo Godoy, presidente da FDG, Fundação da GIDE. E se você está interessado em outras informações da Fundação da GIDE, Gestão Integrada da Educação, é só acessar o nosso site fdg.org.br.